Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu era uma mulher infeliz, triste e infeliz. Casada, tinha um casal de filhos, mas era tratada pelo meu marido de um jeito que não era violento. Meu marido nunca foi uma pessoa assim agressiva do ponto de vista físico. Na verdade, nem com palavras. O problema é que carinho, atenção, eram coisas que eu nunca recebi. Porque ele não sabia se expressar nesse sentido. Olha, até no momento de mais intimidade na cama, por exemplo, o Odair era afoito, afobado, grosseiro. Era uma pessoa rude nos gestos, nas palavras. E para não dizer que nunca fui feliz a seu lado, bem lá no comecinho, quando a gente se conheceu e começou a se envolver, eu era apaixonada por ele. Só que depois ele foi mudando, ou então, sei lá, se mostrando como era de verdade. E aí tudo começou a desandar. Morávamos ali numa casa que ficava no terreno da casa da minha mãe. Éramos em 3 irmãos. Além de mim tinha a Maria e o Aloísio. E a minha mãe deixou que cada um de nós construísse uma casa ali no terreno depois que a gente se casou. E morávamos todos nós ali praticamente grudados um no outro. Na casa do meu irmão caçula, o Aloísio, moravam também o cunhado dele e a esposa do cunhado. Nenhum deles tinha filho. O Paulo, esse cunhado do meu irmão, era uma pessoa assim muito bacana. Ele sabia tocar violão. Aliás, tocava muito bem. Eu adorava escutá-lo tocando. Às vezes, ali mesmo de casa, até porque ficavam perto assim, uma casa da outra, eu ali fazendo o serviço, ou então ligando na cozinha, de repente escutava aqueles acordes e ele cantando lá na casa do meu irmão. Morávamos, repito, todos ali no mesmo terreno. As casas eram assim bem próximas uma da outra e foi justamente o som daquele violão que acabou nos aproximando ainda mais. Eu lembro que um dia, eu ali varrendo a calçada, comecei a escutar os acordes. E não sei o que me deu na cabeça, mas me aproximei da janela. Ele estava no quarto, sentado na cama, tocando violão, e como estava de costas para a janela, nem se deu conta de que tinha assistência, público. Era uma música tão bonita. Eu fiquei ali só prestando atenção, viajando com aquela música. Além de tocar bem, sua voz também era bonita. Quando ele terminou, acho que eu fiz algum ruído ali na janela e ele se virou assim para trás. Quando me viu, levou até um susto. Nossa, Catarina, quer me matar do coração? O que você está fazendo aí na janela? Estava te escutando cantar. Eu gosto tanto dessa música. Aliás, eu adoro te ouvir cantando, sabia? Sério? Bom, então pede outra música, então, que eu canto pra você. Ah, escolhe uma você mesmo. Uma que seja bem bonita, assim, bem romântica. Ele pensou um pouco e depois sorriu. Tá bom. Vou tocar uma aqui então. Presta atenção na letra. Era uma música tão romântica, tão apaixonada, tão linda. E como ele havia pedido, e nem precisava pedir, né? Prestei muita atenção na letra, do jeitinho que ele tinha pedido para mim. Enquanto tocava, ele me olhava, mas com tanta intensidade que, olha, não tenho dúvidas em afirmar. Foi naquele momento que alguma coisa começou a despertar dentro de mim. Ele me tratava tão bem, sempre tão carinhoso comigo, com os meus filhos, inclusive. E depois desse dia, não sei explicar, mas algo começou a mudar.
Sempre que o via, eu me transformava. Me sentia toda perdida. Na verdade, sendo tratada do jeito como ele me tratava, qualquer gesto de carinho acabava me cativando. Olha, eu acho que foi isso o que aconteceu comigo em relação ao Paulo. Aquela música que ele tocou para mim, por exemplo, eu não consegui mais tirar da cabeça. E toda vez que eu ouvia cantando aquela música, lá na sua casa, eu me desmanchava por dentro. Porque tinha a sensação de que ele cantava exclusivamente para mim. Para eu escutar ali de casa. O que eu não imaginava era que fosse me encantar pelo Paulo do jeito como acabou acontecendo. Mesmo sem ter acontecido nada entre nós, nunca. Acho que foi isso que acabou acontecendo. Eu me encantei por esse homem. Tremia só de ouvir a sua voz. Ficava com ciúme quando o via com a esposa. Não, veja se tem cabimento. E também vivia com ele no meu pensamento. Na verdade, eu passei a pensar nele até mesmo quando fazia sexo com o meu marido. O Odair vinha para o meu lado na cama à noite e eu fechava os olhos e era na imagem do Paulo que eu me concentrava para conseguir, tolerar o sexo com o meu marido. Sei que é uma coisa feia para se falar, mas o que eu posso fazer? Nessas alturas, acho que já estava até apaixonada. Até que um dia, eu ali na cozinha, preparando o café, o Odair já tinha saído para o serviço, as crianças já tinham ido para a escola. De repente, para minha surpresa, o Paulo apontou a cara na janela. Nossa, que cheirinho bom. Será que rola um cafezinho pro vizinho? Ele falou aquilo brincando. E aí eu pergunto, estando as coisas do jeito que estavam, eu sentindo tudo aquilo que eu andava sentindo por esse homem, tinha como eu dizer não? Serviu uma xícara. Ele tomou ali mesmo da janela. Eu até o convidei para entrar na cozinha, mas ele falou que não queria incomodar. Enquanto bebia o café, ficou me olhando de um jeito que me deu até um arrepio. Até que pelas tantas, para minha surpresa, ele perguntou: você vai sair, Catarina? Quem é? Eu? Não. Por que você está perguntando isso? Não por nada, que você está tão bonita, toda arrumada. Pensei que fosse para algum lugar. Arrumada eu? Imagine. Tô igual todos os dias. Ele respondeu-se na lata. Bom, isso é verdade. Você tá sempre bonita. Eu devo ter ficado vermelha naquela hora. Senti meu rosto pegando fogo. Sorri. Falei assim, na base da brincadeira, que ele devia estar ficando cego, precisando de óculos. Ele aproveitou aquilo que eu falei para responder daquele jeito. Não sei como eu não tive um troço. Cego eu? Bom, pode até ser, mas só se for de paixão. Aí eu juro que não esperava por aquilo. Ele falou assim bem baixinho, mas eu consegui ouvir. E ele disse aquilo de um modo tão espontâneo que até pensei que fosse brincadeira. Só que ele permaneceu sério, me olhando nos olhos, como se quisesse dizer alguma coisa a mais. Olha, não sei de onde tirei coragem para fazer aquela pergunta. O que você falou, Paulo? Será que eu entendi direito? Não me leve a mal, Catarina, mas é que você anda me tirando o sono. Desculpa te falar isso assim, desse modo, mas qualquer dia desse eu acho que eu vou cometer uma loucura. Loucura? Mas o que você quer dizer com isso? Para minha surpresa, ele respondeu que toda vez que cantava e tocava aquela música, aquela mesma que tinha tocado
do dia em que eu estava na janela, era exclusivamente para mim. Não me perguntem por quê, mas eu já desconfiava disso. Algo aqui dentro de mim me dizia, sabe, que era para mim que ele cantava. E só eu sei como me senti quando ele confessou aquilo. Ele então deu assim uma olhada para os lados, com certeza para se certificar de que não tinha ninguém perto, e falou: olha, eu queria muito conversar com você, mas num outro lugar. Olha, tem tanta coisa que eu queria te falar. Será que um dia a gente pode marcar de se encontrar? Num lugar assim, distante daqui? Num impulso, eu balancei a cabeça, dizendo que sim. Naquelas alturas, aliás, eu já estava tremendo. Principalmente porque ele continuava me olhando daquele mesmo jeito, como se quisesse me devorar. Para minha surpresa, ele não ficou só naquilo. Ainda fez outra coisa que, olha, quase me deu um troço. Olhou assim para mim e, de repente, sem que eu esperasse, eu tremendo da cabeça aos pés, sei lá, talvez não conseguindo se conter. Sabe o que esse homem fez? Talvez não tenha conseguido se segurar e, num gesto rápido, ele pulou aquela janela. Era uma janela assim, bem baixa. Ele pulou e se aproximou de mim. Eu ali perto do fogão, na cozinha. E foi então que aconteceu. Sem que eu pudesse esboçar uma reação, na verdade nem queria, né? Ele me tomou assim nos braços e me deu aquele beijo ardente na boca. Meu Deus, eu não sei nem expressar em palavras o que eu senti. Foi uma coisa tão intensa. Foi um beijo tão apaixonado, tão sentido. Acho que eu nunca tinha me sentido tão entregue em toda a minha vida. Naquele momento, acho que ele poderia fazer qualquer coisa que quisesse comigo, que eu não iria oferecer resistência nenhuma. Até porque, se dissesse que não queria aquilo, estaria mentindo. Na minha cabeça, eu já tinha fantasiado tanta coisa acontecendo entre nós. Sabe, cenas de amor. Mas nunca imaginei que um dia fosse acontecer alguma coisa assim no plano real. E repito, naquela hora, qualquer coisa que ele me induzisse a fazer, eu faria. Se me arrastasse ali para o quarto, por exemplo, ou tirasse a minha roupa, ali mesmo, na cozinha, eu acho que não teria nenhuma reação. Aceitaria, o deixaria fazer tudo o que quisesse comigo. Até porque, repito, era o que eu também queria. Mas acabou ficando só mesmo naquele beijo. Não aconteceu mais nada. Até porque, vamos convir, né? Seria loucura. Ele pulou de novo a janela, para fora, e antes de tomar o seu rumo, ainda olhou assim para mim e sorriu, me deixando ali com o coração pulsando forte no peito. Sabe, depois que ele se foi, eu não consegui fazer mais nada ali em casa. O serviço ficou todo por fazer. Fiquei sonhando, acordada, pensando no Paulo, recordando 1 milhão de vezes aquele beijo que tínhamos trocado. Será, meu Deus, que ele também estava sentindo alguma coisa por mim? Bom, pelo que tinha dito, estava. E principalmente por aquele gesto de me beijar, de pular a janela e... Imagine se alguém aparece ali, ou então entra pela porta, bem naquele momento em que a gente estava grudado um no outro. Eu não queria nem pensar. Fiquei com o gosto da sua boca impregnado na minha. Não sei como consegui disfarçar quando meu marido chegou em casa, à noite. A sensação que eu tinha é de que ele podia descobrir a qualquer momento que eu tinha beijado o Paulo só de olhar para minha cara. O fato é que depois do que aconteceu,
Eu ficava ali na cozinha todas as manhãs, esperando que ele aparecesse na minha janela de novo. Até que 3 dias depois aconteceu. Minhas pernas ficaram trêmulas quando vi seu rosto ali na janela. Ele perguntou se tinha café, mas antes mesmo de eu pegar uma xícara, ele já tinha pulado a janela e, do jeito que tinha acontecido naquele primeiro dia, já estava dentro da minha cozinha. Sabe, só que ao contrário daquele primeiro dia, como estava de costas, abrindo a porta do armário, ele me abraçou assim por trás, me pegou de surpresa e começou a roçar o seu corpo no meu. E o fato é que, depois que eu contar aqui, nessa carta, o que aconteceu, talvez muita gente que esteja escutando comece a me criticar. Aliás, talvez já estejam me criticando antes mesmo de eu contar. E quer saber? Eu não ligo. Eu não ligo. Estava apaixonada. Por isso, mesmo sabendo que não devia, que era errado, perigoso, mais uma vez não esbocei reação. Eu estava de vestido e ele simplesmente levantou meu vestido, baixou assim a minha lingerie e acabou acontecendo tudo ali mesmo. Foi loucura. Eu sei que foi. Porque alguém podia entrar pela porta a qualquer momento, ou olhar pela janela, bastava isso. E nos flagrar naquela cena. Nós dois fazendo amor ali na cozinha, em pé diante da pia. Foi loucura? Admito que foi. Mas foi a loucura mais gostosa de toda a minha vida. Depois disso, confessamos um ao outro a nossa paixão. E foi apenas a primeira de muitas vezes que isso aconteceu. Era sempre o melhor momento do meu dia. Eu ficava esperando, ansiosa, para ficar sozinha e vê-lo pulando aquela janela. Como a janela da cozinha ficava na parte de trás, era menos arriscado ele dar a volta e pular a janela do que entrar pela porta, que dava de frente para as outras casas. Mesmo assim, a gente facilitava muito. Depois, passamos, inclusive, a fazer amor lá no quarto, na cama. E olha, por conta da felicidade que eu estava vivendo nos braços desse homem, mesmo que por breves momentos, acabei esquecendo aquela vida de sofrimento, de monotonia que eu levava ao lado do Odair. Repito, eu nunca tinha sido feliz no casamento. E que fique bem claro, não me envolvi com o Paulo só por diversão. Se fiz o que fiz, sei lá que se isso atenua um pouco o meu gesto, mas foi porque estava completamente apaixonada. E chegou num ponto que a gente falava abertamente em ficarmos juntos para sempre. Eu queria me separar do Odair. Claro que eu queria, mas para mim era difícil. Ele ficava insistindo, sabe, dizendo que se eu me separasse do meu marido, ele também se separaria da esposa, para podermos viver completamente o nosso amor, longe dali. Aliás, ele sempre vinha com uma proposta para irmos embora dali. Queria que eu fugisse com ele. Só que apesar de também querer, e querer muito, eu tinha medo. Para começar, ele não tinha filhos. Para ele era mais fácil. Mas como eu iria fazer com as minhas crianças? Meu Deus, eu não podia abandonar os meus filhos. De que jeito? E levá-los comigo? Era complicado, até porque, sei lá se ele iria aceitar também. Eu não podia simplesmente virar as costas para minha família. Seria muito egoísmo da minha parte. Lembro que um dia, o que eu não esperava, mas temia, aconteceu. Minha mãe veio conversar comigo e quando ela fez aquela pergunta assim, de supetão,
Eu gelei. Escuta, Catarina, que o Paulo estava pulando a janela da tua casa hoje cedo? Ou você pensa que eu não vi? Aliás, você pensa que eu não ando de olho em você? Catarina. Isso tem que parar, minha filha. Sabe quando você fica muda? Você tenta falar, mas as palavras não saem da boca. Eu não consegui abrir a boca de tão assustada que fiquei diante da minha mãe, me dando aquele flagra. Sabe, era visto que uma hora ou outra alguém acabaria vendo alguma coisa. E olha, apesar dos pesares, ainda bem que foi a minha mãe. Porque ela apenas me deu conselhos em vez de fazer alguma coisa de concreto contra a gente. Ou então, sei lá, contar para mais alguém. E ela deve ter conversado com o Paulo, porque ele parou de aparecer ali na minha janela de manhãzinha. E quando isso aconteceu, minha vida se entristeceu de novo. Porque só eu sei a falta que os seus beijos me fizeram. Só de lembrar do seu corpo colado no meu, sua respiração no meu pescoço, no meu rosto, a gente se amando, eu me virava pelo avesso. Que saudade que eu sentia desse homem, meu Deus. Um dia a gente até conversou. E ele me contou que a minha mãe realmente lhe deu uma dura. E ainda acrescentou: ela não quer que eu more mais na casa do Luiz com a Verônica. Tua mãe pediu que eu arranjasse outro lugar pra gente ficar, sabia? Por isso eu vim conversar com você, Catarina. Vamos fugir. Vamos embora, só nós dois, para outro lugar. Eu não vou ficar sem você, eu não consigo. Mas e a tua mulher, Paulo? Mas será que você ainda não entendeu? Eu sou capaz de tudo para ficar com você. Eu não tô nem aí para Verônica. Ela que se dane. Mas e os meus filhos? Eu não posso simplesmente ir embora. Mas então leve ele junto. É simples. Não tem como, Paulo. Eu queria muito, juro que eu queria, mas não dá. De mais a mais, se a gente fugir, você pensa que o Daí não vai atrás da gente? Mas vai até o inferno. Até parece que você não conhece ele. Resumindo, ele propôs. Mais uma vez, ele propôs que a gente fugisse, eu fosse para bem longe. Só que eu não tive coragem. Mais uma vez, sei lá, me acovardei. Até que no fim, eles acabaram realmente saindo dali, indo embora. O Paulo e a Verônica. Até porque a minha mãe conseguiu fazer a cabeça do meu irmão para mandá-los dali para outro lugar, né? Sair ali da casa dele. Resultado, minha vida voltou a ser a mesma vidinha sem graça, sem cor nem sabor de antes. Exatamente a mesma? Talvez não. Talvez ainda mais triste, porque agora eu tenho na boca o sabor da boca desse homem. De modo que a minha vida agora é mais triste, mais melancólica do que era. Voltei a ser aquela mulher infeliz. Aquela mulher que abre os olhos de manhã para mais um dia e que Deus me perdoe. Mas em vez de festejar, eu me sinto triste porque tem horas que eu não queria mais acordar. Juro por Deus. Mesmo estando apaixonada, mesmo querendo, não tive coragem de fugir com ele, porque ele queria. Só que, meu Deus, eu não podia fazer isso. Tinha meus filhos, não podia deixá-los para trás. E levá-los, de que jeito? A gente não tinha nem onde ficar. Nem ideia de onde a gente iria, a gente tinha. Não dava.
era simplesmente impossível. De modo que não consegui. Não tive coragem. Hoje, o que me resta? Esquecer, né? Esquecer, me resignar, me conformar com o meu destino. Aceitar que, apesar de a vida ter me mostrado que há felicidade no mundo, que até viria, se eu fosse talvez mais corajosa, a oportunidade foi embora. E eu preciso me conformar. Aceitar que, desgraçadamente, acho que não nasci para ser feliz.